Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. É hora de falar sobre o trigo. Ontem teve leilão de Pepro, a Conab disponibilizou aí o leilão para tentar estimular a comercialização do trigo restante no Brasil, mas o leilão não foi bem sucedido não, a gente vai entender por quê daqui a pouquinho, conversando com o Gabriel Ferreira lá da F-News. A gente vai também querer saber dele o comportamento dos preços e principalmente os cenários aí para as negociações com o trigo aqui no Brasil. Gabriel, muito boa tarde para você, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com essa informação dos leilões de Pepro. Os resultados, que aliás foram absolutamente negativos, né? Não teve venda nenhuma, já eram esperados, Gabriel? Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. A gente pode dizer que sim. O destino desses leilões de Pepro, eles são restritos para negociações aí para o Nordeste, Norte e Nordeste do país, né, para fora das regiões produtoras de trigo, ou para exportação. A gente tem um cenário aí dos moinhos do Nordeste do país, Norte e Nordeste, compraram bastante trigo, inicialmente gaúcho, depois paranaense nos leilões. E a exportação, como as cotações em Chicago têm indicado, aí a demanda internacional está lenta. Ela está bem devagar, frente a uma produção mundial muito grande. Então não teve demanda, né? Não teve demanda por nenhuma das partes possíveis, né? Isso é o que acaba justificando essa baixa negociação. Podemos dizer que estava esperado sim. E inclusive a janela de exportação está no finalzinho também, né? Sim, também. A gente pode ver que a colheita da soja aí vai avançando no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, e essa soja, esse grande volume de soja começa a ser escoado agora, fevereiro, março, fechando aí a possibilidade de ter navios nomeados para trigo, né? Também tem o restante da exportação de milho, que a gente ainda vê saindo ainda por Santos, Paranaguá. Esse mês a exportação de milho ainda está boa, está acima de dezembro. Então, a gente tem os line-ups congestionados aí e o trigo não é a prioridade nesse momento. Agora, qual foi, na sua opinião, a intenção do governo em promover esse leilão? Tem muito trigo ainda sobrando na mão dos produtores? Era momento mesmo de acontecer esse leilão? Na minha forma de ver, assim, é um leilão tardio, né? A gente vê que o Paraná já tem 66% da safra negociada, e assim, uma boa qualidade. Então, nesse momento tem bastante moinhos do Sudeste comprando trigo paranaense e não se justificaria para o trigo do Paraná. No Rio Grande do Sul teve uma quebra de safra. A gente sabe também que grande parte foi negociado para exportação, até mesmo fora de Pepro anteriormente. Então, a ideia, assim, eu acho que a princípio a justificativa seriam os preços abaixo do mínimo, né, ainda. Né, que isso é uma questão de sazonalidade. Eu acho que a única justificativa para o governo ter atuado nesse momento é porque os preços estão abaixo do mínimo, né? Como é que estão os preços, então? Só para a gente ter como comparação aí. Ok. Bom, no Rio Grande do Sul, a média de preço está em torno de R$ 25,00 por saco essa semana, e no Paraná em torno de R$ 30,80. O preço mínimo para o trigo pão seria R$ 33,45. Então a gente tem uma grande diferença aí, com a ressalva de que no Rio Grande do Sul esse trigo está entre 25 e 25,40, R$ 25,00, mas lá a gente tem um trigo doméstico, né? Não seria um trigo classificado como pão por conta das chuvas que tiveram. Então o preço mínimo do trigo doméstico seria R$ 26,00. Mesmo assim também está abaixo. Agora, esses atuais patamares, Gabriel, eles estimulam o produtor a plantar ou investir na próxima safra? Ou, de uma forma geral, a comercialização foi boa, a renda foi boa, enfim, isso já é um motivador aí para o novo plantio que deve começar mais adiante? Bom, a gente tem que ter em mente que a colheita no Rio Grande do Sul aí terminou por volta de novembro, né? Então a gente não está ainda na entre-safra. Se a gente for olhar só para os preços agora, esses preços abaixo dos mínimos e abaixo de custo de produção, eles não estimulam o produtor. Mas se o produtor observar que a gente teve uma quebra de safra, aí se esperava acima dos 7 milhões de toneladas, e a gente vai ter uma oferta de 5,9 milhões de toneladas, sendo que 1 milhão delas não serve para moagem, a gente tem um cenário bem apertado para o restante do ano safra. Então,
eu, né, se fosse um produtor de trigo aí, que ainda não sou, poderia observar já para o futuro, né? A gente tem uma condição de oferta restrita aí, principalmente em qualidade para o restante do ano safra. Esses preços estão baixos agora porque a Argentina, que está aqui do nosso lado, tem bastante trigo e é agora que ela precisa comercializar mais. Então, e também porque as cerealistas, principalmente Paraná, agora precisam liquidar um pouco de trigo para abrir espaço para soja. Então, dentro da sazonalidade, a gente tem um momento mesmo de preço baixo em janeiro, fevereiro, e esse preço vai subindo a partir de março até julho, aí no máximo agosto. Então você considera o trigo ainda um bom investimento? Sim, a gente tem no trigo uma dependência bem grande de importação. E a gente tem uma projeção de câmbio esse ano aí, até estava lendo uma projeção do Rabobank, que é um órgão bastante respeitado, que não fala só de agricultura. Ele tem uma projeção para o câmbio aqui no Brasil entre 2,80 e 2,90 para o final de 2015. Então, se a gente tem uma dependência de importação grande, esse preço nacional, em algum momento, ele vai ser balizado em comparação com esse trigo de fora. Encareceria... Então, vai se poder pagar... Desculpe, encareceria a compra, né? Ficaria mais caro trazer esse trigo para cá, né? Sim, com uma vantagem de frete e tudo nas regiões produtoras. Então, eu vejo um bom momento, né? É claro que é difícil você olhar agora para custo, principalmente com o dólar também encarece insumos e tudo, mas em comparação com o milho, que tem uma oferta enorme, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Os estoques de milho ainda estão altos. Então, acho que o trigo não é uma opção para ser tão descartada como estão falando por aí, não. Né? Tá certo. Uma bela análise. Obrigado, Gabriel, por enquanto, pela sua participação. A gente volta a conversar, trazendo mais informações aí sobre esse mercado do trigo. O fato é que o produtor precisa avaliar direitinho e analisar essa possibilidade de que o trigo pode ser um bom negócio também na segunda safra. Obrigado, viu? Volte sempre. Ok, obrigado. Um abraço a todos. Abraço para você. Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver como estão os preços no mercado internacional, na Bolsa de Chicago para o trigo. O primeiro vencimento, março, $4,98 por bushel, uma queda de 9 pontos, um dia de queda, portanto, para os negócios lá na Bolsa de Chicago. Maio, caindo 9 pontos também, a $5,03 por bushel. Setembro, $5,16 por bushel, uma queda de 9 pontos mais 25, e o março de 2016, $5,35 por bushel, perdendo 9 pontos e meio. Esses são os números do trigo, portanto, lá na Bolsa de Chicago, um dia negativo para as cotações, mas como o Gabriel lembrou, o trigo pode ser um bom produto aí para se investir. Vale a pena ficar atento nas negociações, principalmente no ritmo de produção, no ritmo de intenção de plantio do produtor brasileiro. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com as informações do mercado do feijão e também com as informações do mercado do café. O café ontem teve uma queda muito significativa lá na Bolsa de Nova York. Hoje os preços reagem um pouquinho, daqui a pouquinho a gente traz mais informações para você. Continue com a gente.